Filipenses capítulo 3, verso 12. Filipenses 3, 12. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo a qual também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todos que sois perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, e onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecerei deste modo firmes no Senhor. Amém? Amém. De forma rápida e lembrando um pouco do que a gente falou no domingo passado, acerca do capítulo 3, uma carta escrita pelo nosso incrível e amado apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Filipe. A igreja tinha sido formada por cerca de 10 anos e estava enfrentando problemas bem complicados em relação a alguns grupos que se formavam dentro e geravam um grupo interno, que a gente falou exaustivamente sobre a circuncisão, que eram os grupos dos judeus, e os grupos externos, os quais ele se referencia como cão, que eram os grupos convertidos, mas de origem gentílica. Paulo escreve a igreja, a gente falou assim por bons minutos acerca das autotitulações que Paulo traz para si, falando e dizendo que se fosse para falar ou fazer ações judaicas, principalmente no aspecto da circuncisão, que ele separava quem era cristão e quem não era, ele era o principal, ele era o que, vindo de hebreu, da linha da tribo de Israel, formado aos pés de Gamaliel, com sua vasta formação, ele teria esse direito da carne de evocar para si que era o homem cuja as suas autoridades externas atendiam a todos os requisitos pelos quais os judeus alegavam que precisavam ser feitos para serem salvos. E, passado aquilo tudo, a gente parou exatamente no meio, por volta do capítulo 11, onde Paulo começa a tratar, a partir daí, situações muito específicas desses dois grupos, que eram os grupos mais problemáticos. Extraordinário lembrar aqui, observem, mesmo naquela época, uma igreja que tinha sido fundada há cerca de 10 anos pelo próprio Paulo, instruída por ele, com a licença teológica tão sofisticada, vindo de uma pessoa com tanta capacidade teológica, enfrentava problemas que hoje não é difícil, não é diferente, que acontecem ainda no nosso meio. Então, observem o paralelo de similaridade que aquela igreja na época enfrentava e que hoje enfrentamos também. E que Paulo, estando preso em Roma, como vimos, ele escreve de forma muito alegre para os seus irmãos. Aleluia. Filipe. E ele diz: olha, eu escrevo para vocês de forma muito alegre, mas eu preciso que vocês se atenham a esses problemas, a esses públicos específicos. E a gente tratou aqui de forma bem pedagógica, bem histórica. E agora, efetivamente, Paulo vai dar aquela chutada na enxada bem forte
para atingir os dois principais grupos dos quais ele nomeou logo no começo do capítulo. E aqui, antes de começar a especificar os que eram de dentro, os judaizantes e os que eram de fora, os gentios, os gregos, ele trata uma situação muito extraordinária, como ele se coloca como objeto principal, dizendo que, olha, quanto a mim, se eu fosse falar sobre a carne, ou buscasse para mim essa titulação de dizer que sou capaz, sendo eu quem sou, estando onde estou, vindo de onde vim, da tribo do qual descendo, aos pés de quem eu fui aluno, se eu fosse fazê-lo, eu faria. Eu alcançaria todos esses critérios de possibilidade de dizer, não, Paulo tinha essa capacidade de dizer, ó, nisso eu cumpri tudo. Perfeito, cumpridor, perseguidor da igreja, irrepreensível na doutrina do farisaísmo. E quando ele se coloca como objeto principal para se dizer, se caso fosse eu necessário, ou já que eu preencho essas prerrogativas, ele começa no capítulo 12 dizendo, olha, não que eu, por duas vezes ele fala, a partir do versículo 12, ele diz, não que eu tenha alcançado tal fim, não que eu tenha chegado até tal lugar, não que eu tenha recebido ou já obtido essa perfeição, não que eu tenha alcançado a partir do instante que eu fiz e fui e quitei todos aqueles pré-requisitos dos quais os judaizantes diziam que eram necessários para alcançar a graça, necessários para alcançar a salvação. Ele diz, olha, não que eu tenha alcançado, mesmo sendo perfeito nesses aspectos, eu alcancei a perfeição, não. Negativo. Ele não está se colocando como um homem vivo completo, embora uma pessoa, obrigado, Marcos, embora uma pessoa extraordinária, como nós vimos, embora um escritor fundamental para a igreja, mas em momento nenhum ele passa aos irmãos, se utiliza de um artifício de completa humildade para dizer, olha, eu também não alcancei essa perfeição que vocês estão dizendo aí que uma vez alcançada já foi, o que eu estou alegando, quitando os requisitos físicos, eu atendo. Não é isso. Eu não tenho obtido essa perfeição ainda, mas eu vou prosseguindo para ser conquistado da forma que Cristo me conquistou. Então, a forma que Cristo conquistou Paulo no caminho de Damasco, sem nenhum tipo de historicidade anterior, tendo em vista que Paulo foi um dos mais eficientes inimigos da igreja de Cristo, um assassino exímio, um psicopata absolutamente funcional do farisaísmo, não houve nenhuma pedagogia, pelo menos explicitada, aqui no sentido de que Deus fez isso para que futuramente Paulo fosse traído, cooptado, colocado, posto, integrado ao Evangelho, à nova sistemática da graça, ao Evangelho, à boa nova do Cristo. Não, isso não aconteceu. Eu lembro que no domingo passado nós falamos acerca dessas suspeições acerca de que Jesus não traz grandes explicações a respeito disso, dessas escolhas voluntárias e que aos nossos critérios elas não seriam tão aprovadas, né? Porque normalmente nós não aprovaríamos dessas escolhas aleatórias que Deus faz, principalmente com aquelas pessoas que a gente falou dentro, que não preenchem os requisitos formais daquilo que a gente entende como sendo o ideal. Então Paulo tira essa imagem divina dele e diz, olha, eu não alcancei essa perfeição, longe disso. Eu preciso ser no sentido de prosseguimento do Evangelho, mas uma coisa, alô, uma coisa eu sei que enquanto humano eu vou seguindo para o alvo pelo qual eu fui vocacionado em Cristo. E que eu vou caminhando, e que eu vou seguindo, e que eu vou ganhando. Naquele aspecto, o que Paulo está utilizando na Escritura são figuras naturais de esportes, principalmente conjecturando com dois naquela época, que eram algumas corridas, as corridas individuais, e os esportes de arco e flecha. Muito comum, existiam dois colegiados esportivos fortes, o grego e o romano. No grego, onde surgiu a
as tão faladas Olimpíadas, e que Paulo ele utiliza essa ideia que ele está tratando ali, no sentido atlético esportivo, de que um esporte individual desse, a performance individual, o caminhamento de alguém que está competindo, normalmente ele não se preocupa com nenhum tipo de paralelo, ele não olha para quem está do lado, ele não está preocupado se a performance do outro está sendo aquém dele, não. Ele traça um local, ele traça um lugar, e a partir dali ele dá o melhor de si. Ele tem aquilo como alvo. No caso do arco e flecha, né, a gente consegue contemplar que o arco e flecha tem um alvo. Já a corrida é a etapa final. Sim. Alguns historiadores também traçam que existiu também uma fita dos quais eles passavam. Então ele usa essa figura de linguagem para dar a ideia de que as pessoas estão competindo, mas não com os outros, mas tendo em si a capacidade de progressão, de melhoramento, de continuidade e o alvo à frente. Olhando para trás como se efetivamente as coisas que aconteceram, e ele está se usando como exemplo, que foi alguém extraordinário do ponto de vista do farisaísmo, mas foi alguém terrível do ponto de vista do evangelho, do cristianismo, e todas essas coisas ruins, das quais ele considera como esterco, ele diz, olha, ficou tudo para trás, e daqui para frente não há importância disso. Do qual, e isso aí é um acréscimo meu, quando Paulo diz, eu não julgo que eu alcancei, e eu não digo que perfeito, eu não digo que cheguei, eu não digo que está alcançado, eu não digo que em mim ela está plena. Essa convicção, essa ideia, esse estudo, essa inteligência, essa história, esse conhecimento, esse arquivo, não, ele não está pronto em mim. Mas eu tenho certeza, o propósito pelo qual eu tenho que fazer é seguir e caminhar à frente. Fazer o máximo possível da minha performance. Agora veja que coisa extraordinária que Paulo trata. Ele diz, olha, eu vou para o alvo e eu vou correndo, e eu vou para frente e eu vou dando prosseguimento. Contudo, ele diz, olha, uma coisa eu faço, eu esqueço do que ficou para trás e eu avanço, porque está diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para o prêmio da soberana vocação que está em Deus. Para o prêmio da soberana vocação que está em Deus. Observe que Paulo ele reconhece que todos nós, sem nenhum equívoco, sem nenhuma exceção, somos chamados para uma existência plena e temos uma vocação. Ainda que a vocação ela não seja tão agradável aos olhos humanos, ou que a vocação seja uma vocação de alguém que não herdará o reino, mas em que é vocacionado para o mal. Tudo e todos possuem uma vocação. No caso dos eleitos, no caso daqueles que se encontrarão na glória, e espero me incluir nisso, a vocação que nós temos, ela já foi posta antes mesmo do nascimento físico. Em Deus não há surpresa nenhuma, como nós já falamos. E o que Jesus planejou para a nossa vida é algo tão extraordinário que tudo que nós temos é o anseio do bem maior. Tudo que nós temos é a ideia de nos encontrar com esse soberano eterno. Tudo que temos em nós que nos faz prosseguir e olhar para o alvo e continuar seguindo em frente é a vocação soberana que Cristo nos capacitou como existência. Observe. E assim eu julgo isso extraordinário. Digo de mim, quando a gente é jovem, nós temos muitas intenções acerca da existência. E temos sonhos, e temos as naturalidades de estudo, de trabalho, de formação, de diploma, de relacionamento, de possível casamento. E aí vem, né? Observe que as óticas elas são as mesmas. E aí você compra uma casa, em geral, às vezes financia em 35 anos, e aí você já tem 25, e você tem filhos, e você os educa, e você os dirige, e eles vão crescendo, e quando você abrir os olhos, você está indo para os 50, e a vida passou, e a casa está quitando, e os filhos estão crescendo, às vezes vem os netinhos, que são os filhos sem responsabilidade, né? Dizem os avós, e a gente vai ficando, a maturidade etária, não cristã, maturidade etária, você chegou a uma certa idade, as coisas de antigamente que você tinha seus 15, seus 20 anos, seus 25,
elas vão perdendo a importância. A gente já não olha mais para os sonhos dos 25 anos como importantes. E isso não é desmerecê-los, no sentido de que eu sonho em trabalhar, me relacionar e comprar uma casa. E aí você trabalha e você vai casar, né, Kevin? Daqui a um tempo, e você compra uma casa. E amém pela casa. Mas passa o tempo e dá uma olhada para o desmerecimento, a casa já não tem aquela importância toda. Porque o tempo de existência nos dá a sensação de que foi bom, foi extraordinário, mas foram as coisas que foram passando e que foram perdendo importância e que foram ficando na história da existência atrás. E que tínhamos o sonho do carro próprio ou da moto própria e assim. Contudo, a idade por si só, ela gera um certo grau de maturidade em algumas pessoas. Espera-se que em algumas pessoas. Que você vai começando a colocar as coisas e as pessoas em determinadas caixinhas de reais importâncias. Olha, isso aqui é realmente importante, isso aqui não é. Ter amigos aos 15 anos é importante. Quando a gente chega aos 20, 25, a gente coloca em outra caixinha. Quando a gente chega aos 50, a gente coloca os que sobram, talvez, 1, 2, em uma caixinha. Quando a gente chega aos 60, talvez não há amigos para colocar em caixa alguma. Quando a gente vai passando e a realidade etária é que as desimportâncias materiais e das pessoas vão tomando outros contornos, outras realidades. E até os que eram de mérito e não demérito, né? Porque quando Paulo está falando de si, ele está dizendo todas aquelas grandes coisas que eu cheguei no farisaísmo e quão mal e ruim e péssimo eu era um personagem nefasto, mas tudo aquilo, mesmo que era ruim, eu deixei para trás. Tudo ficou para trás e agora o meu caminho ele tem que ser para frente, ele tem que ser seguindo, ele tem que ser progredindo. E eu acrescento isso, não estou acrescentando Paulo, estou acrescentando um comentário que pode não ter grande valia. Eu acrescento dizendo, as coisas velhas ficaram para trás, mas não só, no caso de Paulo, as ruins, mas não só as ruins, como as boas também vão ficando para trás. As boas como a juventude, como a virilidade da juventude dos 20 anos, como a beleza física, a preocupação estética, vai passando. Ah, mas eu não compreendo ainda. Vai compreender, um dia vai compreender. Como a importância demasiada na proteção dos filhos, como o cuidado excessivo nas ansiedades financeiras. Então, o tempo, ele normalmente amadurece esses conceitos. Ou quando não amadurece, você vai encontrar pessoas à beira da morte, ou perto da morte, ou com a estrutura física cansada e propícia à morte. No seguinte aspecto, se eu soubesse que era assim. Já notou que as pessoas falam muito essa frase? Se eu soubesse, eu não tinha feito isso. Se eu imaginasse, eu não tinha corrido tanto. Se eu soubesse, a gente não teria feito tudo que a gente fez, mas se soubéssemos no futuro, não seria vida, né? A gente já teria corrido há muito tempo. Então, contudo, caminhar, esse exemplo que Paulo está usando, eu compreendo que ele vai deixando para trás todas as coisas, as ruins, mas as boas, as de forma meritosa também. Os aplausos, as batidinhas nos ombros, os orgulhos infames, o dinheiro, a virulência física, os altos índices de poder social, as colocações que a gente, sejamos honestos, há situações em que a gente se olha e a gente olha em volta e faz assim, eu estou bem. Todo mundo aqui já passou por isso aqui. Se é muito jovem ainda não, mas com uma certa idade, com seus 40, você dá uma olhada e fala, poxa, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou em paz, eu comi tranquilo, amanhã está tudo subsistenciado, me parece que os grandes anseios já estão acalmados, eu não tenho mais grandes preocupações com ter, poder ir, chegar, comprar. Não. Mas o caminho que Paulo está exemplificando é exatamente tornando todas essas coisas de ruins e de boas no caminho de Cristo como nulas, como absolutamente nada. Como se a gente estivesse realmente correndo, buscando o galardão daquela vitória, daquela faixa de ultrapassar e de vencer, e de que você não para para olhar. Você não para fazer uma corrida que deixa eu ver quem não está. Não. A gente olha para frente. Não é verdade? A
gente olha para frente e a gente não quer saber de nada, e a exemplificação atlética disso, ela é extraordinária. Nas minhas épocas de atleta, quando eu tinha meus 15 anos, eu me lembro disso em detalhes. Eu não me importava, eu não estava ali pela medalha, pela lata. Não era isso. Era a sensação física que aquilo me dava, a sensação dopamínica, o subir no pódio, o ser visto pelos outros, o conseguir ganhar. Hoje, com um para 50, eu ainda pratico algumas coisas, já não é mais a mesma coisa. Ano passado eu fui campeão brasileiro de tiro. Eu gosto muito de atirar, não em pessoas, mas eu fui, e assim, foi uma sensação extraordinária, porque nosso presidente, ele colocou uns decretos, tínhamos que fazer algumas atualidades a mais, o que não é problema para quem pratica, e aí a gente foi tudo. Eu tenho um amigo meu, o nome dele é Dudu, e assim, ele tem seus 53 anos, mas ele ainda tem muito vigor nisso ainda, né? E eu já estou indo assim, eu procuro saber se tem algum restaurante que tem uma carne, pede para eu comer uma carne. E aí, quando foi na primeira competição, eu tinha dito ele, não, já me aposentei já. Eu estou cumprindo para não perder os equipamentos, mas eu já me aposentei, já está tudo tranquilo, está de boa. E aí a gente foi jantar à noite, sentaram-se uns 6 homens mais ou menos. E aí eu disse, vou comer uma carne. Aí vi uma carne assim, maravilhosa, né? Um negócio assim de Deus mesmo. Uma carne extraordinária. Eu digo, eu vou comer uma carne maravilhosa. Aí os meninos começaram, não, porque eu tiro disso, tiro daquilo. E aquela pista, eu não sei o que, eu disse assim, rapaz, eu não vou comer minha carne, eu vim falar do esporte não. Aí disse, eu vou fazer uma reunião bem rápida no celular, vou só me afastar enquanto vocês ficam aqui. Aí eu peguei o celular, botei em cima assim, como se tivesse alguém falando comigo, ele desligado, coloquei assim, pode dizer que eu estou ouvindo aqui, me sentei na mesa comigo, pacificadamente, bem tranquilo. Aí o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, no outro dia ele ligou, Marco, foi campeão. Eu disse, poxa, muito legal, parabéns. Aí disse, cadê tu? Eu disse, não, já estou no avião, já estou voltando, não fiquei para a premiação não. Ele disse, mas rapaz, tu não fica, eu odeio a premiação hoje. Não é interessante isso? Dos 15 anos, aquilo que afagava tanto a minha alma, que me deixava tão animado de subir ao pódio, de ficar de querer ser visto, hoje eu tenho completa ojeriza de subir, de me sentir, de ser visto, etc, etc. Então as importâncias da gente, eu atribuo a minha idade, tá? Eu atribuo a idade, as coisas vão passando. Então a gente vai perdendo, é um exemplo prático, bobo, insignificante, para mostrar a vocês, ou dar o exemplo de que a idade vai ressignificando muita coisa. E você já não olha com tanto desejo, e com tanta alegria, e com tanta emoção. Então, a vida por si só, ela é necessária para um amadurecimento, que eu não estou dizendo que eu tenho, longe disso. Observe o que Paulo diz, não que eu já tenha obtido, longe, mas eu vou fazendo o possível para seguir em frente, objetivando algo. A ideia aqui não é ter conseguido, mas a ideia é sempre olhar para frente. Deus é grande. É sempre tentar. Eu costumo dizer assim, quando juntam algumas situações, estou fazendo um curso agora, fazia tempo que estava sem estudar, aí as pessoas começaram a colocar lá, coloca alguns planos de metas para 2030, aí planos dos mais mirabolantes e corretos, né? Um curso, né, comercial e tal. Aí eu botei assim, sumir, ponto. Aí o professor mandou uma mensagem para mim, disse assim, não entendi aquela sumir. Eu digo, professor, o pessoal quer ganhar dinheiro, e ganhar isso, ganhar aquilo, e abrir empresa e tal, e crescer, Instagram. Não, eu estou terminando. Eu quero tentar sobreviver, ganhar um trocadinho, porque é necessário, né? E depois eu vou sumir, professor, ninguém vai me ver. Eu brinco, vou mudar meu nome, vai ser Eduardo, para ninguém nem me achar. Sumiu. Contudo, são apenas as importâncias das coisas que com o tempo vão perdendo. Vão perdendo as coisas. Não é desmerecendo-as,
mas elas não são tão importantes de quando a gente tinha 15, 20 anos. Então, Paulo está usando esse exemplo, o meu é muito menor, é claro, para dizer, olha, ficou tudo para trás. Sejam deméritos ou méritos em excesso, porque existem pessoas que são extraordinárias. Eu conheço algumas pessoas que, sabe aquele tipo de pessoa que ele é bom em tudo que ele fez? Tudo que ele fez ele é bom, tudo que ele fez ele tem mérito, tudo que ele fez ele tem glória. Tudo, absolutamente tudo. Mas quando a gente para e compreende que o caminho de ir ao céu, o caminho de se encontrar na graça, que não é produzido por nós, o alvo é à frente, isso perde a importância. Toda a importância. Toda, absolutamente toda. E Paulo continua dizendo, olha, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, e agora Paulo está sendo jocoso, ele está dizendo, olha, já que alguns de vocês estão dizendo que são perfeitos, que são aqueles do cutelo, da circuncisão, todos, pois, que dizem que são perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensar de outro modo, Deus vai revelar a vocês. Ele dá uma espécie de gradação na igreja. É como se ele dissesse, de certa forma, já que ele disse no texto anterior, olha, a perfeição eu não alcancei. Agora, se você está achando que é perfeito e acha que entende tudo, Deus revelará a você. Você compreenderá a partir de Deus se aquilo é ou se não é. Deus revelar-se a você. Também isto vos disse, tudo será esclarecido. Deus esclarecerá. O que é que Paulo está tentando dizer aqui? Que na igreja existem gradações de ensinamento, existem gradações de percepções, existem gradações de inteligências. Em que sentido? Se você tem pessoas que têm N formações, pessoas que são professores da escola dominical há 10, 15 anos, outros vêm num dia de domingo, não estou criticando quem vem e quem não vem, eu estou falando que é impossível você nivelar todos com o mesmo conhecimento, impossível, e que Paulo está respeitando isso. Paulo não está dizendo, eita, está ali um que sabe mais, com 30 anos de igreja, 40 anos de escola dominical, passou por N revistas, fez tantos cursos, tem capacidades extraordinárias dos originais do grego e do hebraico. Não, ele está dizendo, olha, se você se julga perfeito, Deus vai esclarecer a você. Tudo vai ser esclarecido. Fica tranquilo. Não precisa ter problema com aquele que acha a imperfeição sabendo muito ou outro que sabe pouco. Porque o caminho do alvo é o mesmo. Para o que sabe muito, para o que sabe pouco. Para o que é sofisticado, para o que é simples. O alvo da soberana vocação. O caminho, a performance individual, que por si só não nos levará ao céu. Mas é uma performance de um fruto que é um coração generoso que foi alcançado na graça. Paulo entra no primeiro problema e ele diz assim, olha, vocês têm dois problemas na igreja, dois problemas muito sérios. O primeiro, vocês tinham os judaizantes que diziam, não é só a graça, vocês precisam da graça e da circuncisão. Então a esses, a gente já está resolvido nesse aspecto. Vocês não precisam, eu sou mais capacitado, e sendo capacitado não sou o que dizem a vocês, porque a circuncisão da gente é Cristo. Porém eu também vos digo, não se atenham exclusivamente à perfeição, porque eu não alcancei ainda. E aos que se acham perfeitos, Deus vai esclarecer a vocês todas as coisas. E ele entra, veja que coisa interessante, a gente está falando de uma igreja com 10 anos de fundada. Você imagina, são 2024, se a igreja tivesse sido fundada em 2014. 10 anos é nada. Isso 2013, Jesus aí, o pau comendo, todo mundo em cima, crucificação, Herodes, aquela coisa toda. E a igreja parecia que estava sendo a igreja dos dias de hoje. Veja que coisa interessante, né? Como passa-se o tempo, os problemas são sempre os mesmos, copiados da mesma forma. Parece Eclesiastes, eu adoro Eclesiastes. Não há nada de novo debaixo do céu. Tudo que é já foi. Isso é extraordinário. E o que há de vir também. E o que é que a gente faz, Paulo? A gente faz, meu Deus, né? Eu mesmo digo isso. Eu estou vendo lá no Instagram e vejo umas coisas e faço, meu Deus, não é possível não uma situação dessa não. Aí você para e vê, não há nada debaixo. Não há nada de novo. Tudo debaixo do céu é repetição.
Dom Robson Cavalcante, a história é um cemitério de reis. Tudo já aconteceu, tudo vai acontecer de novo. Até o dia que terminar a plenitude dos dias e, obviamente, que é o nosso galardão. Quando a trombeta tocar, quando esse caminho passar, dá aí a necessidade da gente pedir a Deus essa força de permanecer andando, porque tem hora que, sejamos honestos, tem hora que é muito difícil, tem hora que é um saco, tem hora que é muito desgastante permanecer. E isso eu estou falando com as melhores perspectivas possíveis. Nas minhas maiores dificuldades e aflições, nas minhas maiores, eu faço assim. Quando eu estou pacificado, eu faço assim: poxa, situação bem difícil. Aí eu olho para o lado. Eu gosto de olhar para o lado. Aí você olha para o lado e vê a pessoa moralmente superior, correta, de uma historicidade impecável, alguém que ninguém é melhor que ninguém, mas aos olhos de um humano, olhando para aquela pessoa, você o julga moralmente superior, e você vê a pessoa numa dificuldade que transforma a sua em nada. Então, a existência, as dificuldades maiores dessa existência está no fato de que, olha, quando estiver ruim, estiver arrochado, quebrado, sangrando, pode pular. Tem gente sempre numa situação de inteiro. Tem gente numa situação que você olha e fala assim: rapaz, eu estou muito bem, não estou dizendo nada, eu estou calado, na minha, em silêncio, porque existem situações realmente terríveis. Paulo continua dizendo assim: olha, vocês precisam ter cuidado com o que estão entre vocês. E ele trata dos judaizantes, e ele diz: muitos andam entre vocês. A palavra é um advérbio de intensidade, não são poucas as pessoas. Naquela época, hoje, é a mesma coisa. Ele diz: olha, muitos dos que estão andando entre vocês, ou seja, eles têm passe livre, fazem parte dos nossos ritos, fazem parte dos nossos costumes, entram dentro da igreja, frequentam os nossos ambientes, têm acesso às doutrinações e os ensinos. Muitos destes, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. Ele diz: olha, condoído e absolutamente triste. Muitos desses são inimigos da cruz de Cristo, e o destino deles é a perdição, pelo menos dos quais eu entendo que são aqueles que ele chamou de cães. Existia naquela época, você tinha os judaizantes, que eram judeus, e esses pecavam de um lado, onde diziam que a vida tinha que ser ultramoral, você tinha que fazer todos os cumprimentos da lei, fazer tudo o que era correto, e esse era o farisaísmo. E esses eram os outros, esses eram os lascivos, esses eram os libertários, os libertinosos. Estavam no outro oposto, não eram judeus, porque se fossem judeus não ficariam com esse tipo de ensino errado, estavam do outro lado, alegando que, uma vez salvos em Cristo, não era necessário nenhum tipo de produção externa de obra, tendo em vista que a vida deles era entregue à lasciva. E Paulo continua dizendo: olha, o desejo deles, a vida deles é para o próprio ventre, e ventre não tem nada a ver com barriga, tem a ver com os desejos instintuais, que eram a glutonaria, a bebedice, a sexualidade, isso dentro da própria igreja. E aí Paulo está alertando a esse grupo de cristãos, que são cristãos verdadeiros, para não ir para nenhum dos polos. Veja que dificuldade terrível. De um polo tem um cara da circuncisão, que quando nós olhamos, veja bem, você tem um cara da circuncisão, está dizendo é a graça, é Cristo, agora tem que cumprir uma leizinha aqui, outra leizinha aqui. Agora esse não, esse é impoluto, ele anda bem vestido, ele está com todas as performances externas dos quais aprovamos. Do outro você tem um malucão aqui, maluco beleza, dizendo que não, está tudo tranquilo, vamos embora aí, pode ficar na igreja, a gente não vai deixar de ter as nossas bebedices, as glutonarias, os desejos sexuais, todos os desejos lascivos tendo que ser satisfeitos. Então tinham esses polos na igreja, e os pobres dos irmãos, vendo tudo isso, recebendo uma carta de Paulo, gerando no coração dele um mínimo de alegria para diferenciá-los. Olha, eu não posso nem ir para um polo e nem posso ir para o outro. Aí eu pergunto a você, veja que coisa extraordinária. É diferente nos nossos tempos hoje? Idêntico. Há algumas histórias
de algumas igrejas, como por exemplo, Corinto. Meus irmãos, Corinto, para você chegar perto da igreja de Corinto, tem que se esforçar muito, viu? Eu acho que a gente junta tudo que a gente tem hoje, vai bater no liquidificador bem forte para dar Corinto, ainda vai demorar um pouquinho, porque a coisa era muito séria. Então, não existe nada que do céu Deus está, meu Deus, eu estou espantado com o mal que eles estão praticando. E observem que como, estou perto de terminar, observem que como Jesus assim, ele é extraordinário, né? Ele utiliza uma pessoa para mandar uma carta, a simplicidade da mensagem, né? Como ela é simples. Não veio trovão, relâmpago, nuvem, não nada, uma carta vinda de alguém preso, que tinha profunda autoridade de falar, para dizer para membros cristãos verdadeiros dentro da igreja, dizendo, olha, vocês precisam ter cuidado com esses dois grupos, porque todos os dois grupos são perdição. Todos os dois grupos. Nenhum dos dois vocês terão efetivamente a corrida perfeita para o alvo da plena vocação que eu chamei vocês. Isso é extraordinário. Nos leva a crer que, mais uma vez, a performance com a qual nós humanos estamos todos impressionados, nos impressionávamos e ainda nos impressionamos. Vocês concordam com isso? Que há em nós essa necessidade visual de performance? Você chega num local, eu não estou criticando nada, eu não estou falando de igreja nenhuma, eu estou falando de forma aberta e livre. Você chega num local e, dependendo das cores da parede, observem isso, tá? Eu não gosto nem de branco, eu não estou aqui colocando a da gente lá para cima, não é essa a ideia. Dependendo da cor da igreja, dependendo de como a irmã se veste, dependendo de como o irmão se veste, dependendo de como ele fala, dependendo do que ele fala, dependendo das formas de performance que ele utiliza, a gente diz o quê? Fulano ali é de Deus, ou é do diabo. Não é assim que a gente faz, no fundo do coração. Não é isso que nós fazemos. Contudo, observem que na história bíblica toda, sem exceção, que participar de igreja não era fácil, é completamente distinto. É completamente controverso do que nós pensamos. Absolutamente tudo. E Paulo diz, olha, vocês têm dois grupos na igreja buscando dois povos completamente diferentes, e o que eu estou pedindo a vocês e exemplificando é que o caminho da sobriedade é esse aqui. É o caminho da pacificação. É o caminho da exemplificação da corrida. Aleluia. De andar devagar, de andar um passo após outro, de olhar para um alvo, de continuar, esquecendo o que ficou, seja de ruim, seja de bom, mas o caminho é Cristo. Se vocês não olharem para isso, amados irmãos, e ele diz muito amados irmãos, vocês são amados mesmo e muito amados, aí nós teremos o prêmio perfeito e o nosso galardão. Se vocês não olharem para esses polos específicos dessas igrejas e não deem ouvidos a esses falsos ensinadores e esses cães, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo para vocês. Contudo, o nosso alvo, ele está em Jesus Cristo. Contudo, o alvo está no caminho progressivo. O crescimento, veja, não é me converter, fui não. Eu me converto. Veja que coisa extraordinária. Eu me converto. Houve uma ação minha? Nenhuma, zero. Não há ação nossa. Houve a intenção de Jesus Cristo no toque gracioso da graça. Ela vem e planta a fé. Aí nós somos convertidos. Nós somos salvos. A partir da nossa salvação existe o caminho, que é um processo. Esse processo se chama eu vou me santificando. Ele é gerúndio. Ele nunca diz eu estou santificado. Esqueça isso. Vou me santificar. É devagar. O que é que isso significa? Eu não peco mais? Negativo. Eu peco ainda. Eu peco. E por que eu peco e sou salvo? Porque não é deixando de pecar que me torno salvo. E eu peco enquanto evento. Aconteceu um evento que nós pecamos, mas não como regra. Eu não vivo a vida nele. Eu não vivo a vida de forma consciente do pecado. É possível que façamos algo errado? Sim. Na verdade não é possível. Iremos fazer. Não adianta você ficar achando que não irá. Você irá fazer algo errado. Você irá
fazer qualquer tipo de coisa cuja a justa recompensa seria a morte no lago do fogo. Mas através do Cordeiro imolado, Jesus Cristo, nós somos salvos e perdoados disso. Ele olha para a cruz, salvou a gente. Agora a santificação, ela é um processo. Todo dia. O dia todo. Todo dia. E a gente faz o que para orar? A gente ora na igreja? Não, a gente ora todo dia. Dirigindo, andando de moto, na escola, trabalhando, ouvindo uma aula. A vida santificada é uma vida muito difícil. Ela é muito difícil. Muito difícil. Porque você tem a ideia, e estou terminando, por mais que você tenha 10, 15, 20, 50 anos de igreja, e se você for honesto mesmo, você sempre está namorando com a ideia de que, poxa, eu estou santo mesmo, vai para aí, vê o que eu fiz. Olha aí, tanto tempo sem pecar. Menino, vício disso que eu fiz. Olha aquele negócio que eu fiz por fulano. Se ouviu Jesus, aquilo ali ninguém faz. A gente está sempre se admirando, querendo colocar a nossa honra, a nossa falsa glória no lugar do Cordeiro. Isso é absolutamente real. Aquele que diz eu não peco por si só já cometeu um grandíssimo pecado. Contudo, Paulo diz, olha, sigam para o caminho, essa é a nossa vocação, o caminho é à frente. Eu esqueço de tudo, e aí quem está acrescentando sou eu. A gente esquece do que é ruim, mas esquece dos méritos que são extraordinários, que são bons, que afagam a nossa alma, que batem nas nossas costas, que dizem assim, olha, parabéns, está indo ótimo, e você continua indo em frente. E qual é a nossa grande vocação? Qual é o nosso grande plano? Qual é o nosso grande alvo? E aí eu vou dizer mais para os de idade mais avançada. Quando a gente é jovem, em geral, não é só jovem, né? Porque dizem, e eu acho que é verdade, todo cristão quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É impressionante. Ninguém quer morrer. Eu adoro chegar assim em alguns lugares. Eu fazia muito no seminário. Eu fazia assim, eu falo fulano. Aí eu fazia quem gostaria de ser abençoado nessa noite. Todo mundo. É muita mão levantando, pessoal, pelo amor de Deus. E quem gostaria de morrer essa noite? Não fazer eu? Não é? Vocês já notaram isso? Que o céu, ele, se for depender da gente, ele vai ficar vazio. Não tem ninguém. E assim, em geral, não estou dizendo brincando, mas é uma verdade. Em geral, é óbvio que eu quero uma boa morte. Claro que eu quero uma boa morte. Quem não quer? Mas, em geral, o nosso lugar não é aqui. E à medida de que soa arrogante, quando eu digo assim, irmão Marcos, a gente está se encaixando perto lá, né? Não soa arrogante? Aí irmão Marcos chega no fim ali e vai fazer assim. Quando ele chegar e estiver lá fora, eu vou demorar para abrir o portão para ele ser assaltado. Porque ele disse que ele O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a cronologia, ela diz que os meus pais morrerão primeiro do que eu. E que isso não é uma regra. Eu posso morrer agora aqui, um sinal quando chegar em casa. Isso é natural. Contudo, a gente não pode ter medo de morrer. De jeito nenhum. Em absoluto. Porque eu acho que a gente, sentindo esses sabores da terra que são extraordinários, a gente esquece do nosso alvo. E o nosso alvo é o céu. Eu costumo dizer que se eu não tivesse pai e mãe, se eu não tivesse mulher e filhos, eu não tenho mais função humana. Eu não tenho mais função nenhuma humana. Nenhuma humana, não tenho função nenhuma. Sério. E à medida que eu estou envelhecendo, eu estou pior. Eu estou menos funcional. Eu estou cada vez pior. Então, se o nosso alvo é o céu, pelo amor de Deus, o alvo da soberana vocação pelo qual nós fomos chamados. Eu preciso me lembrar disso sempre. Eu preciso me lembrar disso sempre. Eu preciso olhar para frente, eu preciso seguir forte, eu preciso esquecer das coisas. Eu preciso caminhar, como Paulo diz o seguinte, a qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo físico humilhado, esse corpo decaído,
esse corpo acabado, esse corpo esteticamente, quando se junta com a idade, sem nenhum tipo de sedução. Nenhum. Sedução, por favor, não tem nada a ver com sexualidade. Mas observe, quando nós nos olhávamos aos 15 anos e quando nós nos olhamos hoje, a gente está morrendo, pessoal, todo dia. Verdade. Isso não é motivo para que a gente fique triste, mas é motivo para que nós nos lembremos que a vida ela é extraordinária. E se a vida ela é extraordinária, agora imaginemos o céu. Imaginemos um lugar sem corrupção nenhuma, onde já não estaremos no corpo dessa morte. Eu hoje não vou negar, eu me preocupo com as coisas humanas, porque humano sou, e eu não consigo alcançar um local onde não terá medo, guerra, tristeza, choro, dor, ansiedade, agonia, cuidado, alerta. Eu não consigo. O meu corpo, a minha mente, ela não consegue alcançar ainda. Agora, meu coração permanece desejoso. O meu coração, ele permanece muito desejoso. Aos jovens, vivam a melhor vida possível. Criem-se, namorem, casem-se, cuidado com as escolhas, não descerá anjo para escolher nada para vocês. Escolham, tenham filhos, tenham uma vida extraordinária. Aos que já estão da minha idade por fim, tivemos uma vida extraordinária, embora todas as agruras e dores que nós já passamos. Aos que não tiveram tanto favorecimento na vida e que foram ainda mais machucados pela existência, porque existem pessoas que você, situação muito delicada, esses é que precisam de, lembre-se, haverá um céu de glória, isso vai passar, um céu de pacificação total, um céu que não existirá remédio, nem pedido, nem absolutamente nada disso, nada corruptível. Encontrarei minha avó no céu, ela não mancará mais. Encontrarei aqueles que se foram, darei um abraço extraordinário. E esse local que eu não sei explicar, ele será maravilhoso. Será magnífico. Nosso corpo transformado lá. Encerro dizendo que sem muitas emoções ou contorcionismos, Paulo está dizendo a uma igreja real que dentro dela há problemas seríssimos, como há hoje. Observe, há uma igreja real, dentro dela problemas seríssimos, que há hoje. E ele está dizendo, olha, cuidado com o grupo A, cuidado com o grupo B. Em momento nenhum pense que o grupo A é melhor do que o B, ou que o B é pior do que o A. São todos iguais, todos vão ter que tirar do caminho. O caminho é o alvo é o céu, seremos glorificados, vamos morar no céu. Teremos paz lá no céu, de forma plena e perfeita. Amém? Amém.